Fala, exploradores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é o Gilead e estou trazendo para vocês mais um vídeo neste canal, onde desta vez estaremos explorando a história, o mistério e o curioso caso de um local chamado Sete Além. Esse local misterioso foi visitado por muitas pessoas aqui do Brasil, porém elas nunca quiseram visitar tal lugar devido ao ambiente aterrador. Bom, antes de mais nada, devemos fixar aqui que esse vídeo foi feito graças à dica de nosso amigo e irmão Vitor Henrique, ou Vitão. Sem mais delongas, né pessoal? Vamos logo ao que interessa. Puxa a vinheta! Mas o que é este Sete Além? Supostamente, Sete Além seria uma espécie de universo paralelo ou até mesmo uma outra dimensão que é fortemente ligada ou conectada com a nossa realidade, na qual não podemos afirmar qual é a sua entrada ou a sua localização de forma precisa. E as poucas informações que possuímos em relação a este local misterioso são informações vindas através de relatos de algumas pessoas que passaram por experiências estranhas e que nessas experiências o nome Sete Além é mencionado a elas. Sabemos também que todas essas pessoas que passaram por essas experiências estranhas neste local misterioso adentraram Sete Além de formas totalmente aleatórias. Cada relato conta que adentrou Sete Além de uma forma diferente. Porém, mesmo tendo tamanhas divergências na forma de entrada, quando eles adentram o local, cada relato tem muitas semelhanças com outros relatos, relatando com que esse local, Sete Além, seja uma espécie de cidade sombria, medonha, até mesmo em clima pesado, escura e tudo mais. Parece um cenário de terror. E todos os relatos apresentam as mesmas características do local, o que de certa forma traz uma estranheza sobre o assunto, e claro que algumas indagações também. Mas, basicamente, todas elas, as pessoas que passaram por esses tipos de experiência, juram de pé junto que elas estavam completamente sãs quando estavam passando por essa experiência. E tudo o que elas sentiam enquanto passavam por essa estranha experiência, elas sentiam realmente na pele, em suas emoções, parece que elas estavam literalmente vivendo naquele local, como se fosse uma nova realidade para elas. Sendo assim, vamos explorar um pouco de como essa história de Sete Além começou a se desenvolver, melhor dizendo, começou a aparecer aqui no nosso país. Os primeiros relatos sobre o Sete Além surgiram em uma comunidade no Orkut, que é uma rede social parecida com o Facebook, porém há 10, 20 anos atrás. Esta comunidade possuía o nome Sete Além, e ela havia sido criada por Luciano Milite. Nos anos 90, este mesmo Luciano teve uma experiência muito estranha que marcou muito ele, e devido a isso ele decide criar esta comunidade com o nome Sete Além para conversar com as pessoas e para relatar aquela experiência estranha que ele teve. E para a surpresa dele, esta comunidade começou a juntar muitas pessoas, e muitos relatos dos quais conhecemos hoje vieram deste local. Para entendermos melhor o que é esse misterioso lugar chamado Sete Além, vamos explorar agora alguns relatos que foram encontrados nessa comunidade, incluindo o relato do Luciano. Luciano estava voltando de uma de suas aulas da faculdade, e para isso ele precisaria pegar apenas um ônibus para voltar para sua casa. Segundo ele, qualquer ônibus que ele pegasse ali na região possuía uma rota que o deixaria próximo de sua casa. Sendo assim, ele pega o primeiro ônibus que avista, sobe nele, senta em um lugar vago, pega um de seus livros e começa a ler. Até aí, algo tudo normal. Porém, passando um bom tempo de viagem, Luciano percebe que este ônibus está demorando demais para alcançar o seu destino. E neste momento, uma senhora se aproxima de Luciano e cutuca ele, dizendo: "Você não vai para Sete Além.
Vai? Luciano, sem entender nada, por não conhecer esse lugar, né? Ali pelas redondezas, ele fica bastante confuso e pergunta para si mesmo, né? Começa a falar consigo mesmo. Sete Além? Que lugar é esse? Eu acho que essa senhorinha não tá muito bem, não, né? E pouquinhos segundos depois, a senhora volta a falar com ele. Este ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer. E falou com um tom um pouco ameaçador, assim. E ele, ainda mais nervoso com a situação, sorri. Aquele sorriso nervoso, sabe? Tipo... E então, ignora ela. Porém, quando termina esse diálogo com a senhora, ele observa que todos os passageiros do ônibus estavam encarando ele. E de forma ameaçadora. Segundo o Luciano, estas pessoas que estavam encarando possuíam um semblante sombrio, assustador, digamos que até intimidador. E pouquíssimo tempo depois dessa observação dele, os passageiros começam a gritar com ele, dizendo: desce agora desse ônibus, vai, desce, vai descer. E ele, intimidado com a situação, decide pedir para parar o ônibus e desce do ônibus de forma bastante assustada. E segundo ele, esta foi a experiência que ele teve, já com o nome Sete Além. Este é um dos relatos que mais me chamaram a atenção, pessoal. Ele é relatado pela mãe da menina que supostamente adentrou Sete Além. O nome da menina é Antônia, tá? E iremos dirigir a ela dessa forma. Vamos seguir o relato, né? Era cerca de 4 horas, 5 horas da tarde. E Antônia e a sua filha estavam em casa, quando de repente o telefone começa a tocar. A Antônia atende o telefone. E do outro lado de lá, havia um homem que dizia para que a Antônia deveria se encontrar com ele na escadaria de um determinado condomínio, pois a sua filha, que estava perdida, estava com ele naquele local. E era para ela se reencontrar com ela nesse local, na escadaria. A Antônia, sem entender nada, começa a perguntar para o homem: escadaria? Condomínio? Do que você está falando? A minha filha está aqui comigo. E o homem respondia do outro lado logo depois, dizendo: eu não sei, senhora. Ela não estava usando uma camiseta verde quando desapareceu? Se você quiser encontrar ela de novo, é só vir até a escadaria do condomínio que ela estará aqui lhe esperando. Vendo essa situação, a Antônia, até de certa forma um pouco desesperada pelas informações, ela começa a gritar com o homem, pois ela dizia, né? Isso é um trote? Eu vou ligar para a polícia, né? E neste momento, a ligação cai. A Antônia, vendo que a ligação havia caído, simplesmente ignora a ligação, continua seus afazeres e tudo mais. No dia seguinte, a filha de Antônia vai passear com o seu pai, e algumas horas depois eles retornam para casa. Porém, a filha da Antônia estava bastante assustada com alguma coisa. A mãe, vendo a situação da sua filha, decide então perguntar para ela o que havia acontecido, e a menina começa a contar uma história. Segundo a menina, ela estava passeando com seu pai, quando em um dado momento ela se perdeu do pai e se perdeu por completo, não conseguia mais encontrar ele e estava em um local que ela não conhecia, era um prédio. E vendo a situação, ela se desespera e começa a chorar e gritar. Até que em um dado momento, um homem estranho, com os olhos em tons amarelados, a encontra e a acalma, dizendo que eles estavam em Sete Além. A Antônia, ouvindo essa história de sua filha, diz a ela que é uma espécie de maluquice, que ela estava contando alguma história inventada e tudo mais. Mas a sua filha jurava de pé junto que tudo aquilo que ela estava contando era a pura verdade do que havia acontecido. E logo então, continua sua história. Ela diz então que este homem de olhos amarelos havia ligado para a mãe dela, avisando que, para reencontrar com sua filha, ela deveria que se dirigir ali para a escadaria de um determinado condomínio, e lá iriam se reencontrar. Estranho, né? E a menina continua, dizendo que após a ligação cair, ela ficou 7 dias ao lado deste homem de olhos amarelos,
E com esse passar do tempo, né, neste período de tempo, este homem a ajudava em tudo que era possível. Alimentava, deixava segura e tudo mais. E no 7º dia, ela conta que este homem levou ela na escadaria deste condomínio. E que neste local, esse homem de olhos amarelos diz a ela para descer as escadarias. E que lá ela poderia encontrar alguém. E enquanto ela descia, este homem misterioso desaparecia. No final da escadaria, a menina consegue reencontrar com o seu pai. E se reencontrando, eles retornam para a casa. Vale lembrar, pessoal, que o passeio do pai com a sua filha, no caso também a filha de Antônia, demorou apenas algumas horas. No início do relato ela fala que a menina retornou, né, assustada e tudo mais. Tudo bem, demorou algumas horas. Mas, segundo a menina, após ela ter se perdido do pai, ela ficou 7 dias ao lado daquele homem misterioso de olhos amarelos, sobrevivendo, digamos assim. Ou seja, Sete Além realmente parece a espécie de um universo paralelo, onde o tempo lá passa diferente do tempo de nossa realidade. Sendo assim, vamos explorar mais um desses relatos estranhos e incríveis que foram encontrados naquela comunidade no Orkut. E este relato é também bastante interessante. Vamos a ele. Este relato é do Júlio, de Porto Alegre. Segundo ele e sua namorada estavam no shopping passeando, e lá eles iriam jantar e assistir um filme. Após terminarem de jantar ali no local, sua namorada decide parar em uma loja antes de assistir o filme para comprar algumas coisinhas. E enquanto isso, ela fala para ele esperar ali na revistaria enquanto ela comprava algumas coisas. Vendo que ela iria demorar, Júlio então decide ir no banheiro para fazer as suas necessidades. Chegando no banheiro, ele está totalmente cheio, os mictórios estão cheios, tem bastante pessoas no local. Sendo assim, ele adentra um banheiro reservado. Ele fica cerca de 2 minutos dentro deste banheiro, e é aí que as coisas começam a acontecer. Ele começa a ouvir sons de crianças dando risada, sorrindo, gargalhando. Achando estranho, ele termina suas necessidades e simplesmente sai ali do reservado. Saindo dali, ele vê que o banheiro está totalmente diferente. Está quebrado, destruído, desgastado. E saindo ali do banheiro em si, ele vê que o shopping estava totalmente diferente. Estava bastante escuro. As lojas estavam como se fossem as barracas de feiras. E nas lojas vendiam apenas coisas estranhas, até como se fosse um filme de terror medieval. As barracas vendiam ganchos, ferraduras e até mesmo animais. Extremamente confuso com a situação, ele decide procurar por sua namorada. Mas nem ao menos ele encontrou a revistaria, que era o ponto onde eles tinham combinado de se encontrar. Sendo assim, ele tenta reorganizar as informações de sua cabeça e senta em um banco próximo ali do local. Ali sentado, ele observa que tem uma barraquinha perto dele. E nesta barraquinha, o homem estava vendendo um monte de peças de ferro. E eram um pouco enegrecidas até as peças. E, bom, devido a ele não saber mais nada ali do local, nem saber onde ele estava, ele basicamente se levanta e tenta ir em direção a este homem, para conversar com ele, talvez saber alguma informação. E é isso que ele faz. Se aproximando do homem, o homem que estava vendendo ali da barraca, simplesmente pergunta para ele: você vai trocar ou vai comprar? Ele, sem entender muita coisa, fica em silêncio. E enquanto está em silêncio, uma pequena menininha de cerca de 7 anos chega perto do local ali também, pega uma de suas peças e pergunta a Júlio: você vai comprar alguma coisa? E o homem, dono da barraca, responde por ele, dizendo: ele nem mesmo é de Sete Além, ele não comprará nada aqui. E Júlio, um pouco extremamente mais confuso ainda, ele olha assim para a menininha e vê que os olhos da menininha estavam totalmente enegrecidos e ela possuía um semblante assustador. Olhando um pouco mais à frente, ele avista a mãe da menina, que estava tirando dinheiro para pagar aquilo que a menina estava na mão. E, neste momento, ele observa que todos que estavam ali no shopping estavam encarando ele. Ele fica amedrontado com a situação, mas logo é salvo por um barulho estridente que acontece no local.
esse som toma a atenção de todas as pessoas no shopping. E enquanto esse som está acontecendo, todas as pessoas no shopping começam a olhar para cima, como se estivessem atendendo a algum chamado ou tentassem entender aquele barulho que estava acontecendo no local. O som para e todas as pessoas simplesmente voltam a fazer o que estavam fazendo, voltam aos seus afazeres. Júlio, extremamente assustado, recua e sai daquele local e tenta procurar novamente sua namorada, né? Bom, ele lembra de ligar para ela, procura seu celular, não o encontra. Não encontrando seu celular, ele tenta fazer o caminho inverso para ver se encontra no chão ou nas imediações ali, pois são os únicos locais que ele passou. E então, voltando inversamente pelo caminho que fez, ele volta novamente ao banheiro e ali encontra seu celular. Porém, seu celular estava como se estivesse sem bateria, estava totalmente apagado. Sendo assim, assustado, Júlio fica cerca de 10 minutos neste banheiro, até que, passando esse tempo, batem na porta do banheiro. Júlio, ainda assustado, atende, abre a porta e vê que a pessoa que bateu ali na porta era o dono da revistaria. Ele então, mais aliviado, escuta as palavras desse dono, do dono da revistaria, que dizia: "Viu, você está bem? O que está acontecendo? Tá tudo certo aí?" Ele, sem entender, não responde, mas sai junto com o dono da revistaria pelo banheiro. Lá, logo um pouco à frente, voltando para a revistaria, tudo está normal. E então encontra sua namorada. Rapidamente, ele tenta contar a história para sua namorada, mas é lógico que ela não acredita em nenhuma palavra que ele dizia. Mas ao mesmo tempo ela percebia que o semblante de seu namorado, o Júlio, estava bastante assustado. E aqui terminamos mais um relato. São relatos incríveis, né, pessoal? Parecem que vieram realmente de um filme de terror. Mas as pessoas que relataram isso estão por aí, no Brasil. E não existem apenas esses 3 relatos. Esses foram apenas alguns mais relevantes. Mas existem muitos relatos. Existem relatos de pessoas que estavam atravessando uma ponte e simplesmente adentraram o Sete Além. Existem relatos de pessoas que estavam dormindo e quando acordaram, estavam em Sete Além. Existem relatos de pessoas que simplesmente saíram de suas casas e ao abrir a sua porta, estavam em Sete Além. Parece que, literalmente, essas pessoas adentram o Sete Além de forma totalmente aleatória. Ou seja, você não pode chegar lá apenas querendo chegar lá. E é claro que você não vai querer chegar lá. Mas, bom, todas as formas de se alcançar o local é de forma aleatória. Ou seja, pode ser que você esteja viajando e simplesmente apareça por lá, ou acorde lá. Já imaginou? Mas enfim, pessoal, aqui no Brasil, essas histórias de universo paralelo, como aconteceu nesses relatos, elas são chamadas de Sete Além. Esse universo paralelo se chama de Sete Além, pois os relatos, todos eles mencionam essa palavra, Sete Além. Mas essas coisas, esses acontecimentos não acontecem apenas aqui no Brasil. Existem muitos relatos parecidos em todo o mundo, gente. Existem casos japoneses, casos franceses, europeus em geral. Existem muitos relatos que têm uma relação com o Sete Além. Porém, lá fora, eles não utilizam o nome Sete Além. Eles utilizam outros termos e tudo mais. Mas enfim, pessoal, será que essa história realmente é verdadeira, digamos assim, por parte dos relatos? As pessoas que contam juram de pé junto e mordem a língua, né, digamos assim, acreditando que foi uma realidade que aconteceu com eles. Porém, as pessoas que escutam acreditam que isso aí foi apenas algum pesadelo ou a espécie de alguma histeria grupal, né? Uma histeria geral, assim, por conta das pessoas. Mas e você aí? O que você acha que é realmente esse Sete Além? É realmente um universo paralelo? É uma outra dimensão que está conectada com a nossa realidade? Será apenas um sonho, um pesadelo, alguma história, alguma lenda? Sete Além pode ser qualquer uma dessas coisas. Bom, cada um tem a sua realidade sobre as coisas.
Diz aí nos comentários, o que você acha que tudo isso é na verdade? E é isso, exploradores! Este foi mais um vídeo nesta nova fase do canal. E desde já, aproveito aqui para pedir aquele seu like, também para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe este vídeo com os seus amigos também, para me dar aquela fortalecida aqui na plataforma. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, e peço também mais uma coisinha. Deixa aqui nos comentários aí algum assunto que você acharia interessante da gente estar explorando aqui em um próximo vídeo. E também deixa aí nos comentários se você já visitou Sete Além ou se deseja visitar este local misterioso também. Nos diga aí também, talvez, alguma história, alguma experiência estranha que você tenha passado. Quem sabe juntos, explorando, não possamos solucionar eles, não é verdade? Bem, pessoal, novamente agradeço vocês de coração por tudo que vocês têm feito aqui, assistindo o vídeo, dando aquela força, compartilhando, se inscrevendo no canal. Agradeço de coração cada um de vocês. E bem, pessoal, espero encontrar vocês em uma próxima. Até mais, exploradores!